Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Né? Mais um momento aqui que a gente está juntos, tá? Hoje a nossa temática é bem complexa, né? Eu estava até falando aqui, ela é bem diferente, bem complexa, porque ela trata, às vezes, até de sonhos, né? Então, assim, a parte de franquia, né? Você franquear algo, né? Você dar luz, né, a quase um bebê, né, como muita gente fala, né, às vezes a pessoa fica incubando aquela empresa, né, cria, desenvolve, cria, né, gera aquela empresa no mercado, chega uma hora que bate muito no teto, né, às vezes ou bate faturamento, ou bate, o cara tá esmagado por uma posição ali e ele vê a oportunidade de franquear realmente, de expandir o negócio através de franquia. Poderia expandir através de outras opções, né? O cara poderia trazer, sei lá, fazer ter um braço comercial, o cara poderia ter uma outra operação, né? Poderia ter algumas outras situações de aumentar o lastro dele, né? A franquia é uma delas, né? Principalmente por alguns pontos que eu considero bem positivos, né? Eu acho que a franquia, quando bem estruturada, é bem bacana, né? Você realmente tem um lado muito legal disso por trás, que é a marca, né? A marca já está, em geral, uma marca já embasada, já endossada no mercado, já está bem sedimentada, bem calibrada, e aí o cara que está comprando essa marca, ele vai comprar realmente essa velocidade do negócio, né? Ele tem formas principalmente para quem está começando, né? Eu até recomendo quem está começando no business, né? De algum ângulo, cara, a franquia não é um lado ruim de se testar como empresário, né? Ele não é um lado ruim. É melhor do que você começar realmente totalmente do zero, 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 né? Botando o negócio ali, um umbigo no balcão, né? E que por vezes pode ser bem frustrante, né? Dependendo de como que a pessoa crie, passa o processo, faça ser bem frustrante. Então acaba que a franquia ela facilita, né? Ou tende a facilitar bastante alguns lados aí da parte de gestão, entendeu? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui, então, com a nossa temática, pessoal. Gestão e criação de franquias, tá? Como eu falei, é uma temática bem ampla, bem densa, mas que dá para a gente fazer, dá para a gente trabalhar bastante aqui, tá? Então, vamos com tudo aqui. Bom, isso aqui vocês já me conhecem, né? Enfim, o João já me conhece, já aqui, né? Alexandre também já me conhece, então vou passar batido por aqui, tá? Mesmas regrinhas que a gente sempre aplica, tá? Enfim, mas o melhor dos mundos é a gente estar o máximo aqui concentrado, o máximo aqui focado. São só 2 horinhas mesmo que a gente trabalha. Se a gente não der intervalo, para você de boa, João, o intervalo, ou pode rodar direto? Pode rodar direto, tranquilo. Então vamos lá. Então, assim, a gente mata logo, né, de uma forma correta, né, sem acelerar nada, mas fala de uma temática bem interessante aqui, tá? Bom, como é que eu planejei? Qual é a nossa estratégia para hoje, tá? Matar o módulo 1, que é o conceito, né, do franchising, da franquia, né? Um pouquinho desse. Vocês vão ver que isso aí que tem um histórico financeiro e econômico muito pesado por trás. Eu vou apresentar alguns números bem interessantes, tá? Papel do franqueado e franqueador, tá? É muito. Isso aqui, cara, é fundamental e às vezes a pessoa passa batido, eles não entendem, né, realmente o limite de um e de outro, né, aonde acaba a minha obrigação, começa o meu dever, né, e vice-versa, né, onde acaba a minha responsabilidade é dever do franqueado, do franqueador e vice-versa, tá? E, obviamente, as vantagens, desvantagens de uma franquia, de um modelo de franquia, tanto para o lado do franqueador quanto para o lado franqueado. Então, a minha expectativa é da gente matar esses 3 módulos hoje, e aí sim, na próxima aula a gente mata o quarto e o quinto módulo, e possivelmente na sexta aula, que é uma aula mais rápida, né? A gente pega a gestão de redes, né? E aí abre até para um debate, para uma oratória mais interessante, tá? Óbvio que aqui, cara, é jogo aberto, se a gente entender que a gente tem mais dinâmica para fazer aqui, a gente tem lastro, a gente consegue jogar esse módulo 3 para cá e fazer a melhor gestão do tempo aqui, como der para todo mundo. Não tem, a gente também não precisa sofrer por isso. Caramba, se não conseguiu entregar ali, não tem problema, a gente com certeza vai entregar o melhor aqui dentro do tempo. Beleza? Tranquilo até então? Ó, se quiser interromper, falar, cara, só
levantar a mãozinha aí e meter bronca, não tem problema nenhum, não. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, estude caso. Então, como que eu planejei a parte de trabalho, né? O nosso curso ele tem um trabalho, tá? Então, a ideia é o seguinte, o trabalho final do curso será um estudo de caso individual, tá? De uma empresa franqueada ou franqueadora, tanto faz, né? O cara pode ser um franqueador do Girafa ou se a pessoa tiver o contato, né, do franqueada Girafa, né? E assim seja. Exemplo, tá? Outback, Burger King, não importa, né? Ou franquia menor até, tá? Onde o aluno deverá fazer, onde o aluno desenvolverá uma apresentação, tá? Final, tendo como base o conteúdo trabalhado em sala de aula. Então, a base dessa apresentação vai ser o conteúdo, o insumo, né, teórico disso. Detalhando de forma contextualizada, então não vale bullet, não vale, é isso, por isso, cara, aí fica muito simplista o negócio, né? A ideia é que a gente faça realmente algo que nos prenda um pouco mais de atenção ali, tá? De forma contextualizada, os desafios encontrados durante o processo de franquia. Alguns exemplos. Cara, qual foi o desafio que seja ou franqueado ou franqueador, né, encontrou pelo aspecto financeiro do negócio, pelo aspecto de mercado, né, estudo de mercado, pelo aspecto de logística, né, como é que o cara se porta de uma ponta para outra, né, pelo lado jurídico, as complexidades jurídicas, entre outras, tá? Então, só dei alguns exemplos aqui. Tanto pela parte do franqueado ou pelo franqueador. Então, se o cara, obviamente, escolher uma das pontas, né, muito provavelmente que ele vai acabar escolhendo essa ponta como um todo. Exemplo, tem um amigo que tem a franquia do Rei do Mate. Cara, eu bato um papo com esse cara, pô, me contesta aí, me faz um contexto desse negócio, como é que foi, como é que não foi, né? O que aconteceu, como é que você escolheu, por que você escolheu essa franquia, o que tem a ver, o que não tem a ver, quais são os desafios que você enfrentou, que você enfrenta, dificuldade nesse meio do caminho, pô, como é que você superou, né? Bom, e quais soluções conseguiram encontrar para sair dos problemas? Que assim, isso é fato. Isso aí de 10 casos que a gente apresente, 12 vão apresentar esse tipo de situação, tá? Problema, quase impossível ser tudo flor, né? Quase nunca são tudo flores quando a gente está falando de franquia. Fala, Rafa, beleza, meu velho? Tranquilo? Tudo bom, mestre? Boa tarde, barra de boa noite. Tô meio fudido aqui. Tô super É? gripado, tô com vídeo de novo, tá feia a coisa. Ei. Então, vamos lá. Eu estava Mas tô comentando por aqui um... aqui, tô ouvindo bem, tá? Eu tô, desde quando você estava mostrando aqui como é que vai ser a questão da avaliação, já estava já Beleza. Então observando. então você deve ter pego a parte de agenda e avaliação, né? Beleza. Então, vamos lá. Primeiro modo, então, galera, vamos começar aqui esquentando, né, as ideias, né, sobre conceito de franquia, de franchise, né, desse business que a gente está falando aqui. Então, olha só que interessante para a gente pensar em algumas análises aqui, né, até para a gente entender o contexto econômico do negócio. Então, vamos lá, da onde que foi, nada mais, nada menos, eu tirei isso da ABF, né, Associação, né, Brasileira de Franchising. Não digo o órgão, né, porque não é isso, mas é, é a associação, ser redundante aqui na minha fala, né, que movimenta, que centraliza, né, que faz a gestão, né, das franquias. Não que é um órgão regulador, porque não, pode ser que não seja bem essa linha, mas é uma associação bem forte mesmo, né, que legisla ali, né, que traz os números, levanta os números, apura os números, os resultados, né, desse modelo de negócio. Então, olha que interessante. Quando a gente olha aqui, isso é tudo para a gente poder entender realmente como que esse assunto franquia e gestão de franquia é denso, tá? É muito mais denso que as pessoas imaginam. Então, vamos lá, olha só. Aqui vamos começar da esquerda para a direita. Tem um número balizador, né, um benchmark 100, estipulado, acima de 100, confiança, e abaixo de 100, desconfiança, falta de confiança. Então, aqui a gente tem confiança empresarial e confiança do consumidor. Então, vamos lá, tem um lado aqui o empresarial, né, a galera que está apostando, né, no modelo franquia, né, no modelo de negócio, e tem outro cara aqui que é do consumo. Olha só, na largada, os índices de confiança podem variar de 0 a 200, sendo que menos que 100
é baixo, baixa confiança. Então, num histórico, você vê que isso aqui, ó, janeiro de 19, 93,444, aí pegou o quê? Pandemia, né? Ou seja, todo mundo fechado, né? Lockdown e pum, caiu aqui, né? Pouco acima da metade, né, desse balizador. E aí começou a melhorar a economia, né? Esse é um fato, foi. E aí a gente veio em março de 21 com o segundo lockdown, aí foi aqui julho, agosto, setembro desse ano. Aí do ano passado, perdão. Teve lockdown, outro segundo lockdown, começou julho, agosto, setembro. Teve uma quedinha aqui pelo lado empresarial, né? Março, maio, e aí foi a última tiragem do cara em relação a maio. A expectativa do PIB para 22 era de mais 0,4, tá? Pensando que a fonte era o Boletim Focus até Boletim Focus de agosto, né? E o IPCA variação de 11,89, né? Só para vocês terem uma ideia, essa é uma reportagem que a previsão do IPCA para 2023, se eu não me engano, está batendo próximo de 14. E o que significa isso, cara? Inflação, né? Índice de preço ao consumidor, né? Então, quando a gente fala disso, isso preocupa bastante, porque na cabeça do empresário, né? Vamos imaginar aqui, porque isso vai acabar repercutindo aqui. Qual é o maior impacto da inflação na cabeça de vocês? Na largada, né? O que significa inflação? Vamos lá. Inflacionar. Desvalorização da nossa moeda frente ao poder de compra. Esse eu acho que é o principal. Exato. Então, você tem uma moeda mais fraca, né? Você tem um aumento de insumos. Bom, vamos lá, beleza. É o primeiro conceito. Aí vamos desdobrar isso aqui. Tem vários, mas um dos principais motivos da inflação é você ter uma escassez de um determinado grupo ali, né? Econômico, né? De produção ali econômica, né? Então, vamos lá. Composição do PIB, né? Produto interno bruto, né? Você tem basicamente uma composição ali de insumos, né? De produtos agrícolas, você tem uma série de composições ali que formam o teu PIB, né? E aí o que acaba acontecendo? Como produzir isso fica muito caro, né? Porque o insumo base é muito caro, acaba que começa a ter uma desvalorização. Minha grana não acompanha, né? A produção, né? O custo de produção desse negócio. Se eu começo a ter... E aí o cara fala assim, bom, beleza, cara, como que eu posso reverter isso? Como que eu tenho que entregar isso? Eu começo a apertar na ponta. Então, na hora que eu começo a subir a inflação, é um mecanismo de eu frear ainda mais o meu modelo econômico. Tudo bem? Até aí, todo mundo está na mesma página, né? Eu arrocho a inflação, eu aperto a inflação, eu tiro, né, o poder de compra das pessoas para que elas freiem e aí eu possa estabilizar e voltar com o meu modelo econômico, né? Até aí, isso é um dos pontos mais básicos da economia, né? Um dos modelos, né, de conter, né, a inflação é você aumentar o IPCA, né? Aumentar o IPCA. Vamos lá. E aí, pela ótica do consumidor, olha que brabo agora. Ele já estava abaixo, né? Lá, confiança, tá vendo? 88, aí caiu ainda mais 62. Ou seja, se a gente compara esses dois fatores aqui, o consumidor sempre está olhando, ou pelo menos se a gente botar os dois gráficos, você vê que eles são bem próximos, né? Ele quase se equipara, né? Se eu fizer uma transposição daqui para cá ou vice-versa, esses vales, eles não se encontram. Na realidade, essa confiança aqui, ela está sentida mais na pele do que esse cara aqui, nesse contexto aqui. Em compensação, esse cara aqui não, né? Numa média, a gente vai ver quase que uma igualdade ali, né? Contextualizando o cenário econômico de franquia, né? Aí eu vou desdobrar essa brincadeira. Na hora que eu começo a pegar em termos de faturamento, lá, no segundo trimestre de 19, tá? Teve lá 43,122 em milhões, né? E aí a gente teve, por conta da pandemia, uma queda colossal, né? Caiu menos 35, né? E aí a gente teve um aumento, né? Daqui do segundo TRI de 20 para o segundo TRI de 21, né? Mais 48, quase aumento de 50% aí. E aqui de 16%. A gente começa a retomar aqui. Começa, né? Uma visão mais longínqua de retomada. Mas mesmo assim, olha que interessante. Eu saio de um segundo TRI, 19,
20, 21, 2 aninhos depois já tive um aumento de 11%. E veja a retomada grosseira da pandemia, tá vendo? Isso aqui, galera, tem inúmeras situações que a gente pode corroborar para que isso tivesse acontecido, né? Vou botar assim. Primeiro, é o avanço tecnológico, né? A tecnologia, nesse cenário pandêmico, né, ela foi uma das molas propulsoras para que a gente saísse de uma zona mais tensa, perdão, uma zona pior, né? E para que a gente alavancasse de forma muito rápida, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Aí ele comenta, ó, no segundo trimestre de 22, o setor, né, performou forte crescimento comparado a 21. Maior fluxo de lojas físicas, claro, você tem abertura de comércio, né? E retomada de segmentos com forte impacto da pandemia. Variação de 20 para 21 foi observada devido às restrições impostas pela pandemia. Um fator que a gente pode atrelar isso, que melhorou, né, bastante essa linha, foi o próprio incentivo na época do governo, né? Na hora que você tem uma linha de crédito melhor, né, mais em conta, você tem essa musculatura auxiliando aí o pequeno empresário, médio empresário, né, a poder desenvolver melhor o trabalho dele. O ponto, galera, é de se pensar o seguinte. Fala, Dilson, beleza, querido? Dilson daqui a pouco responde aí. Beleza, professor. Boa noite. Já estou aqui desde que eu estava explicando o estudo de caso já. Ah, tá. Então, perdão. Bom, voltamos então. E aí, o que rola? Então, a gente tem esse aumento, teve incentivo do governo, só que tem que tomar cuidado, galera, por quê? Aí é que entra essa última figura aqui, né? Principalmente com relação ao IPCA. Quando o governo empresta dinheiro para essas empresas sobreviverem, né? Gerarem caixa, né? Venderem os produtos, né? Não fecharem. Qual é o ponto em questão? Como a gente tem uma inflação muito alta, né? Esse dinheiro ele não vira para investimento, ele vira para pagar empréstimos já feitos ou contas já feitas. Em vias de regra, isso acaba acontecendo. Não posso aqui falar que é uma verdade, mas a tendência é que essa grana emprestada, a pergunta é se é para um fluxo de caixa, o cara compra. E se não tem uma continuidade deste cara aqui, dessa confiança de que, putz, esse setor arranca, esse setor... Tanto é que só você vê as ações Magazine Luiza, Via Varejo, né? Melios, tem outras também, tem a próprias ações da Lojas Americanas, né? Enfim, comércio varejista, elas despencaram, claro, né? Porque fica caro para outras que também caíram, né? A própria parte de imobiliário, né? Porque a inflação, a parte inflacionária, ela diretamente, influencia diretamente essa brincadeira, é o poder de compra do cara, né? O dinheiro fica mais caro, né? Ou eu perco, se você não quiser falar o dinheiro fica mais caro, eu perco o poder de compra, né? As coisas ficam mais caras, eu não acompanho na velocidade que eu tenho que acompanhar, tá? Então, na hora que o governo empresta, cria linhas de créditos mais saudáveis, né, para as pessoas não dependerem somente delas, ter uma ajuda do governo, o cara amplia esse pagamento, né, com juros baixinhos, o ponto é, eu tenho que dar meios ou pensar em meios para que esse cara acelere e não só me pague, mas também que ele retome, porque não adianta só ele retomar e não me pagar, ou se ele me pagar e não, entendeu? Essa conta ela meio que quase tem que ser dobrada, né? Então, isso é um ponto muito importante, porque isso para se pensar aonde? No tipo de franquia que eu quero me meter. Você tem inúmeras. Academia, comida, sei lá, roupa, utensílio, né? Uma cacetada de setor aí, né? Na área de franquias. Então, olhar esses gráficos é importante para tomar a decisão de qual caminho eu vou seguir, qual é a parte do mercado que está andando com mais velocidade, ou um pouco mais lento do que o normal, tá? Na sequência, a gente tem o faturamento, olha que interessante, tá? Então, desde o primeiro de 18, você vê que, ó, série histórica, evolução do ano contra ano, tá? Então, 18, segundo de 18, 18, 18, aqui, ó, aqui é tudo grupo do ano de 18, 19, você vê que de 18 a 19, basicamente 2 anos, né, ele se estagna, que ele anda bem de lado, né, um pouquinho a mais, pouquinho a menos, pouquinho a mais, mas uma média aqui, imagino eu, vai 8, 7, a média vai de 7,5,
vai, 7, 8, 7,5 mais ou menos aqui, tem um ponto aqui mais embaixo, uma média de 7, 7,5 aqui, mais ou menos, tá? Com relação a faturamento, tá? Aí a gente vê, obviamente, né, essa queda, né, por questões de Covid, então você vê que tem um despenco aqui enorme, né? E aí a gente começa a retomar e tem um pico muito grande quando há injeção, né, governamental, né, injeção de grana. Fala assim, ó, tem grana aí, pegue as linhas de crédito. Aí o cara pega a linha de crédito e pum, cai de novo por conta, né, de lockdowns da vida. Então tem isso. E o cara volta a retomar aqui. Você vê que mesmo com essa retomada, né, ele já está tá quase que dobrando, né, o segundo, se a gente for pensar aqui, né, quase que dobrou o segundo, comparando o segundo trimestre de 22, né, desse agora 22 com o primeiro de 22, né, a gente dobrou aqui, né, essa nossa chegada, tá? Bom, um outro gráfico, pegando aquela linha do faturamento, ainda esse cara aqui, né? Segundo trimestre de 22 por segmento. Olha que legal. Olha lá, o segundo TRI de 21, né, com relação à alimentação, aí bom, comércio e distribuição, food service, né, casa e construção, comunicação, lazer. Olha que interessante, os principais high tickets aqui, saúde, beleza e bem-estar. Quem é essa galera aqui? Cosmético, né, a parte de academia, parte de beleza, salão de beleza, unha, manicure, cabelo, e assim vai, né? Adjacências, aqui a parte de suplemento alimentar, a parte de centro de estética, né? Então você vê que com a pandemia, né, lá, os caras quando voltaram muito forte nessa onda. Você vê que houve um aumento realmente constante aqui, ó. 9, 11, né? A outra, hotelaria e turismo, né? Então, assim, teve também aumento substancial, mas nada. Aqui teve a parte de moda, tá? Deixa eu ver um outro grande aqui. A alimentação. Então a galera em casa, a galera começou a fazer quase cozinha industrial em casa, né? Então era um formato mega importante das pessoas até sobreviverem, né? Quantos de vocês não souberam de pessoas que, pô, descobriram, né? Vamos pensar o hobby da cozinha, cozinhando na pandemia. O cara tinha que vender, tinha que fazer. E, assim, loja do cara fechado, o cara, bom, como é que eu consigo sair daqui? Você vê que ele conseguiu um aumento, né? Se comparativamente, olha lá, a variação desse cara foi até maior um pouquinho do que a variação de saúde e beleza. Mas a de hotelaria foi muito grande, olha lá, tá vendo? Ó, 25,4%, né? Olha que interessante aqui, tá? E aí, percentual de variação em unidades, tá? Então, você vê que teve aqui, ó, eventos extraordinários, inclusão da Prudential, né? Mais de operações, serviços e outros negócios, aumento significativo, né? Do Market for You em serviços de outros negócios, tá? E inclusão da Gás em semi-joias, mais de 1,1 milhões, né? Não, mil, perdão. De operações em moda. Então, de fato, a parte de moda foi a parte que pesou muito grande, né? E aqui, inclusão, aqui, ó, e até comentário, eventos extraordinários, tá vendo? Outros negócios aqui, ó, inclusão da Prudential, né? Como franquia, todo mundo sabe que Prudential, o que significa? Todo mundo sabe qual é esse tipo de empresa? Ou não? Seguro, né? Seguro de vida, né? Isso, ramo securitário, tá? Ramo securitário. É uma gigante na área de seguros, então, hoje em dia, a Prudential, ela só trabalha com franquia, né? Então, você é um franqueado, e o que os caras fizeram? Pegaram os consultores, os life planners, né? E viraram todos para franquia, no modelo de franquia. Então, por isso é que ela incluiu aí mais de 1,5 mil operações. São franquias, são pessoas, né, em serviços e outros negócios. Na verdade, a gente quebrar aqui, a gente está falando serviço e outros negócios na parte de seguro, tá? Bom, essa é a linha de faturamento do segundo trimestre. Aí, faturamento acumulado, é o detalhamento desse cara aqui, tá? E aí você vê, de fato, um aumento, né? Do terceiro TRI de 18 ao segundo TRI de 19, aí vem terceiro TRI de 19 ao segundo TRI de 20, você vê que tem uma quedinha aqui, mas aqui você já começa a ter um aumento, tá? Mesmo com pandemia, né? Você rola esse aumento que a pandemia foi em 20, né? 20, 21, 22, né? 19, finalzinho de 19 pode considerar 20, né? 21, 22. Aqui foi centro da pandemia, mas você vê que teve muito incentivo, né, para o cara operar em casa, operar um modelo diferenciado, né, operar mesmo uma franquia de outros ângulos, né? E o cara começou
abrir essas posições aqui, tá? Na sequência, a gente tem esse aumento aqui, essa parte acumulada nos últimos 12 meses, tá? Aí vem 20, 21, tá? Do terceiro TRI de 20 ao segundo TRI, né, de 21, terceiro TRI de 21 ao segundo TRI de 22 e o valor acumulado. Casa e construção, você vê que olha a diferença. Lá, a gente estava tendo alimentação com food service, né? Aqui ele já apontou um outro aumento mais significativo, tá vendo? Ó, ainda mantendo hotelaria e turismo e saúde e bem-estar, mas antes que estava alimentação, a parte de casa e construção, né, subiu, né, aqui em termos de variação, tá? Aí manteve o mesmo descritivo, né, incluindo a prudência, tem alimento significativo e da gás em semijóias, tá? Bom, quando a gente fala ainda dentro desse contexto, né, abertura e fechamento de operação, né? Então, o que aconteceu? 21, novas operações, tá? Plena pandemia, novas operações, 3,9%, operações encerradas e um saldo aí positivo nessa história, tá? E repassadas cara, não quero mais essa franquia, tô repassando. E outro ponto foi que a gente repassou mais aqui em 22, tivemos não tão aumento significativo, né, aqui, mas em compensações encerramos de mais operações, ou seja, aquele combustível injetado, uma das possibilidades, né, daquele combustível financeiro injetado, o cara não ter conseguido suportar e encerrou a operação, tá? Hoje em dia, pessoal, vocês têm contato, vocês conhecem franqueados ou franqueadoras ou franqueados? Vocês têm contato com essas pessoas? Eu, pelo menos, não. Nada, Eu ninguém? tenho lá no aeroporto algumas marcas são franqueadas, né? Tá. Você sentiu, Adilson, alguma situação dessa? Porque o aeroporto, teoricamente, não pode fechar, né? Ou não fechou, né? A princípio. Não me lembro. Fechou? Não, acho que não fechou, né? Óbvio que não, né? Eu senti algumas algumas operações saíram de franquia e viraram própria com a mesma logística, assim, né? Uhum. Eu acho que tipo, a operação continuou idêntica, só perdeu a marca. E criou uma marca própria, com o mesmo que a gente chama de cessionário, né? Com o mesmo cessionário, o mesmo Uhum. operador, né? Deixa de operar a marca, mas continua operando a operação idêntica, mesmo tudo. Isso aconteceu muito por conta da pandemia, de negociação de contrato, né? Questão de royalty, aí eles Uhum. perderam algumas negociações, mas o operador continuou com o contrato. Assim. Uhum. Uhum. Rafa, você ia falar, acabou que o Adson tá falando, você ia comentar alguma coisa. Não, eu comentei que eu não conheço nenhum franqueado direto, né, assim, diretamente, mas eu precisei acompanhar, né, o mercado de modo geral por conta da minha startup. Uhum. E, na verdade, o impacto maior ele foi realmente na pandemia, mas você teve de certa forma, uma descentralização. A gente fez uma referência à questão energética, né? Uma analogia. Da mesma forma que as pessoas passaram a desenvolver projetos para descentralizar, né, a gestão de energia, ou seja, você coloca painel fotovoltaico em casa, você começa a gerar microgrids em alguns lugares, aconteceu o Uhum. mesmo movimento dentro das franquias, principalmente de alimentação. As pessoas começaram a criar os seus próprios negócios, como você mesmo pontuou, né, dentro de casa e tudo mais, e isso eventualmente se tornaram negócios de fato que abriram depois franquias, né? Então, Uhum. acabou acontecendo essa descentralização de fato das grandes franquias, né? Principalmente assim Uhum. aquelas renomadas, né? Uhum. Outback, Uhum. criaram o Outbeco, né? Aqui no Rio de Janeiro, que é de um pessoal que veio do Outback e aí cria, né, uma série Uhum. de lojas com esse mesmo viés e tal. Aconteceu bastante isso assim em 2020 para 2021, né? Mas eu não acompanhei esse mercado especificamente depois de 2021, então não sei. Isso aqui para mim é uma novidade que eu estou vendo aqui. Uhum. Mas Uhum. basicamente era isso. Assim, vocês veem notoriamente que
pelos dados, né? Eu sou fã de dados, né? É um mercado bem interessante você trabalhar, mas qual é o ponto desse mercado? O principal ponto desse mercado, na minha ótica, tá? Ele, como todo... Não, na verdade, como todo não, como alguns mercados, ele tem muita influência do governo, digamos assim, entre aspas, tá? Tem muita influência mercadológica, principalmente porque muitas dessas franquias, né, trabalham com insumos que dependem de importação, né? Trigo e algo, não trigo diretamente, mas você tem lá o fertilizante, né, por exemplo, né? E aí, por consequência, a gente vai ter, você tem petróleo derivado do petróleo, você tem lá os commodities que influenciam diretamente, né? Então, assim, acaba que é um setor que ele, se você tem uma boa política econômica, uma boa política, eu poderia até me ousar a falar, tá? Ousadia da minha parte, se a gente tem uma política mais expansionista, né? Depois vocês buscam um pouquinho sobre isso, a ideia não é falar de modelos econômicos, mas assim, mesmo que você pegue mais empréstimo, que você gere, né? A questão é, você tá falando aqui, cara, de uma galera que gera emprego. Você está falando aqui de uma galera que gira a economia, né? Você está falando aqui de uma galera enorme, cara, que não só gira e gera emprego, mas também trabalha muita parte da tecnologia do negócio, né? Então, você pega de tabela uma pancada de áreas, né? E dá voz para uma pancada de pessoas que estão, não digo só precisando, mas que, cara, querem enveredar para um outro caminho. Então, a sensibilidade desse mercado ele é muito grande no que tange a parte econômica. Onde eu quero chegar? Desse novo governo, independente de qual seja a tônica, se não for, de fato, uma tônica voltada a não ter uma agenda econômica muito estruturada, cara, essas operações elas vão passar um calor enorme. Hoje mesmo eu estava falando de uma possibilidade de franquear a minha empresa, né? Começando lá a ventar, ainda é muito, muito imaturo da minha parte se eu fizer isso, né? Eu estava começando a aventar, porque o cara falou em Brasília lá, né? Pô, traz para cá, a gente compra, bota aqui um fulfillment, né? Distribui por aqui, tem contato com... Na hora você fala assim, caraca, porra, teu negócio Pô, a galera curte o teu negócio, né? A ponto do cara perguntar se já não quer franquear, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muito pé no chão, porque os processos têm que estar muito bem sólidos, muito encaixados para você poder dar um passo desse, né? E os números não mentem, né? Aqui, ó, principalmente aqui, ó, operações encerradas, né? O cara não conseguiu, né, suprir essa necessidade, tá? E operações repassadas. Então, é só a gente analisar pelo saldo, tá? Fica muito fácil essa análise, tá? Tá vendo aí, ó? 291 entrevistas de julho a agosto, tá? Extrapolado para a população. Então, é uma amostra, cara, considerável, quase aí 300 empresas aí, né? Pessoas, pelo menos, né? Uma amostra bem interessante, tá? E aí, o que a gente pensa para 22, né? Finalzinho de 22, né? Vamos imaginar assim. Bom, faturamento ainda mais alto, né? Na parte de redes, ampliação, na parte de operações e, obviamente, tudo que a gente falou, né? Quando a gente tem uma economia mais estável, não só a economia, mas a percepção de estabilidade, né? Também é um outro fator muito importante, o grau de risco do país, o grau de risco, que é como as pessoas avaliam realmente o modelo econômico do país, né? No fundo é isso, né? Quando teve a fala, né, da nova equipe econômica, como é que a Bolsa, meu irmão, ela oscilou, né? Não vou entrar no mérito aqui, chega até a ser o tragicômico, né? Mas, enfim, você vê como é que teve essa oscilação abrupta, né, da interpretação do mercado, né, sobre como que a equipe econômica vai gerir os enormes desafios que a gente tem, principalmente para essa camada empresarial. Você tem desafio tributário, desafio logístico, desafio de emprego dessa galera, qualificação para esse emprego, né? Porque não basta só abrir vaga para emprego, eu não tenho gente qualificada, ou tem muita gente qualificada, mas não tem emprego. Eu tenho emprego, muita gente qualificada, mas eu não consigo, pagar, porque eu não tenho essa roda girando. Como é que eu vou pagar por algo que eu não tenho da onde tirar esse algo? Então, tem uma série de micropontos aí que, se juntar, uma problemática bem interessante da gente trabalhar.
tá? Bom, como que ela está distribuída? Então, você vê que a região sudeste, né, ela puxa muito, né? Ela bizarramente, se somar aqui 7, 5, 12, 2 e 1, 3, cara, mesmo assim, se somar 32 aqui, vamos imaginar aqui mais ou menos, né? 32, 40, cara, só, isso aqui não dá. 40, 45 não dá, né? E somar essa galera aqui, acho que não dá esse percentual aqui, né? Então, você vê que o Sudeste carrega muito nessa parte de, não só de faturamento, mas também unidades, né? Em termos de franquia, por região. Depois, esse relatório, né? Bem legal esse relatório, ele vai quebrando por estado não, por unidade de região, né? Então, a importância e a chance que a gente tem. E aí, para o cara que olha o negócio, olha que legal. Ele pode olhar, né, em termos de faturamento e unidade, também próximas ali, né? Mas ele pode olhar com essa galera aqui como oportunidade, né? Quase não tem franquia, mas também, né, tem que pensar o seguinte, cara, qual é o desafio que eu tenho nessas redes? Qual é o desafio que eu tenho nesses estados aqui, nessas regiões, tá? Nessas grandes regiões aqui do... Mas também não tem uma diversidade tão grande, não tem uma gama tão grande, né, de opções aqui dentro, tá? Então, pode ser visto, de fato, como uma baita oportunidade ou realmente um terreno mais árido que vai demorar a se criar essa cultura. Percebem? Todo mundo aqui comigo, pessoal? De boa? Rafa? André, Beleza? Sim, Show de sim, bola. professor. Pode falar. bem Não, rápido. manda ver. Pelo menos assim, na minha análise, bem simplória, tá? Só em cima desses dados que estão aí, isso está relacionado provavelmente à questão de poder econômico, que está fortemente direcionado ao Sudeste, hoje no Brasil, e a questão de concentração da população, né? Que também é muito maior no Sudeste, com poder Eu diria aquisitivo. Então, também densidade demográfica, né? Mas eu vou dar só. Você continua a aumentar. falar, só pensar o seguinte: eu concordo, mas vamos pensar, cara, que a região sul e centro-oeste ela tem sul e centro-oeste. Ela tem em termos de agro, né? É uma galera paluda, concorda? A galera que carrega o Brasil, né? Em termos de agro, né? Vamos imaginar que seja isso, é da onde sai, né? A maior parte. Então, o que você falou tem uma baita correlação, sim, né? É a galera mais poupuda, mas assim, será realmente que é só isso, né? É um pensamento aberto, não sei, estou pensando contigo aqui, né? Não estou fechando o pensamento, não. Entendeu? Mas tem correlação, o que você está falando, o caminho é esse mesmo. Quando você pensa na questão que envolve o agro, tá, especificamente, pensando por essa questão que você falou da densidade populacional, apesar da galera do agro ela ter poder aquisitivo, eles representam, né, o poder aquisitivo está na mão de poucas pessoas, efetivamente. Tá certo, pensando por essa ótica, sim. Uma quantidade de pessoas muito pequena com poder aquisitivo frente tá a número de pessoas que vivem de fato, que moram nessas regiões, né? E isso vale tanto quanto para o sul. Você vai acabar tendo uma densidade populacional um pouco maior, né, quando você vai olhar as grandes capitais, Curitiba, Santa Catarina, né, aí você vai ter uma densidade populacional maior, mas quando você olhar o estado, né, ou pelo menos a região sul inteira, você tem áreas enormes de terras que até mesmo não são exploradas economicamente, enfim, e a população muito distante geograficamente uma da outra, né, pequenas cidades, eu diria, né? Então isso acaba fazendo com que não vale a pena você atuar com esse modelo de franquia nessas regiões, porque você tem uma descentralização da população e a franquia ela precisa, né, de um número ativo, eu diria, de leads, aí, voltando para o marketing, muito forte, né, principalmente considerando as franquias físicas, né, que você precisa ter pessoas passando por ela com certa frequência. Então, assim, estou dando um chute no achismo, né? Acredito tem que correlação, sim. ainda assim estejam relacionados à questão que envolve os grandes polos, né, populacionais nessas regiões, porque se você for pegar né, o norte, por exemplo, você deve ter um local específico
em algumas cidades que tem franquias, e todo o resto não vai ter nenhuma franquia, né? Ou vai ter uma ou duas franquias. Quando O você olha ponto... o mapa do McDonald's no Brasil, é surreal, assim, você tem centenas de McDonald's no Sudeste, assim, centenas, milhares de McDonald's, você vai ter algumas centenas, né, no Sul e no Nordeste, você tem quase nada no Centro-Oeste, e no Norte você vai ter, sei lá, 3 em Manaus, né, assim, é um negócio surreal. Então pensar, mas o lado que a gente pode pensar positivo possivelmente existe uma oportunidade aí que a galera não está olhando porque não conhece, e não conhece porque não, entendeu? É meio que eu estou olhando ao contrário da roda, assim, cara, isso é uma oportunidade, mas para se confirmar se é ou não é, aí sim, teria que rodar uma pesquisa, entender melhor, porque o que eu mais ouço, cara, eu tenho contato com muita gente franquia, né? Bastante. E aí eu tenho os dois lados da moeda. O lado de, putz, comprei um sonho e vivo um pesadelo, né? Esse é um lado muito clássico, né, do modelo. Mas o lado de que o próprio franqueador, né, o dono do negócio, ele não conhece o negócio dele direito, a ponto dele falar, aqui o payback é de, sei lá, 2 anos. Não, cara, não é 2 anos. Não, para você confirmar esse payback aqui, né? Pô, consulta aí esses caras aqui. Aí você vai, consulta, bate um papo. E aí os caras vão falar assim, não, meu irmão, 2 anos não, cara. Você demorou 3 anos, sei que você demorou 2 anos, eu tive que fazer isso, aquilo. Pô, então, assim, o que me traz remete essa sensação é dos números ainda não baterem para muita gente, né? Tanto para um cara quanto para outro. Na hora que o cara vende, ele não sabe endossar ainda esse número. E ainda mais quando o cara quer vender para alguém dessa região aqui, né? Vamos pensar, Nordeste sendo... Sul menos, né? Mas vamos lá. Se bem que Sul e Nordeste está bem próximo aqui a conta, né? Mas aqui já cai bastante. Mas vamos pensar, o cara vai querer montar uma rede do Rei do Mate, né? Botar sempre o Rei do Mate como exemplo, no Norte, né? Fala assim, cara, não, pô, não tem nenhum Rei do Mate no Norte. Claro, cara, de repente é porque lá a galera é do açaí, né? Então, por isso que o cara não tem o costume, a regionalização do mate, cara. Então, assim, você vai passar um calor, né? Ao montar algo lá, né? Então, você vai ter que quase desaculturar esse cara com relação à parte de açaí, né? E trazer esse cara para consumir mate. Então, a pergunta é, tens verba para isso? Né? Tem poder de fogo para fazer isso? Se tem, vai demorar um pouquinho mais, mas esse negócio pode engatar dependendo do teu modelo de venda, né? Dependendo do teu modelo de marketing, né? Uma série de fatores. Pode ser que isso aqui seja uma oportunidade, mas realmente isso aqui tende a ser um risco muito grande, né? E aí, endossando essa tua fala é bem interessante sobre esse aspecto, entendeu? Show? Beleza. Beleza? Vamos avançando então. Vamos lá. Então, galera, como que... Eu vou voltar aqui um modelo. Tá? Então, depois disso... Posso fazer uma pergunta, André? Toda, cara. Pô, fala sério. Esses dados eles estão levando em consideração todas as franquias de todos os mercados possíveis? Ou tem alguma relação específica, sei lá, franquias voltadas para alimentos, para questões que envolvem a rede hoteleira? Cara, então, eu acredito que eles trouxeram não sei, aí eu não posso te precisar, são todos. Mas, assim, quem está fazendo vamos botar assim, endossando essa pesquisa, ela vem da ABF, se você entrar lá no site e ver essa parte toda, né, de pesquisa, na verdade, essa é a pesquisa mais recente, ela tem estudos mais densos e mais longínquos quanto a isso, e ela segmentou, eu não sei, aí eu não sei te precisar qual foi o grau de acuricidade, né, dessas pesquisas, né, com relação dessa pesquisa a cada segmento. Exemplo, alimentação e comércio e distribuição. Será que ele pegou todos? Será que ele pegou os maiores? Os menores? Não sei te precisar. Não, pelo menos não nesse relatório, né? Ele não endossou isso de forma veemente, entendeu? Beleza. Só para ter uma ideia, assim,
está falando de modo geral, ou se... Eu acredito que seja mais de modo geral mesmo, entendeu? Seja mais algo mais generalista, tá? E o cara trouxe a relação das empresas, né, do mercado, daquele setor, entendeu? Tá. Show? Assim, meu comentário foi mais porque, como eu acompanho bastante as questões que envolvem a parte de energia, eu sei que o crescimento dentro de casa e construção diretamente relacionado a praticamente ao zerar, né, as questões que envolvem IPI e ICMS sobre alguns produtos que são muito utilizados dentro de casa e construção, como, por exemplo, os painéis solares, né, tanto fotovoltaico quanto os coletores térmicos, e outras tecnologias também muito utilizadas agora em automação residencial, IoT e tudo mais. Então, essa galera direcionou muito, realmente, o mercado, né? Porque pô, você zerou o IPI, você destrói a indústria nacional, né, de certa forma. Então esse é um baita ponto, porque lembra, né, do lance da economia? Exatamente isso. Na hora que eu aumento, né, o IPCA, né, na hora que eu elevo nesse índice de preço por conta de uma inflação, eu falo assim, caraca, e agora? Como que eu faço para esse cara? Como que eu dou mais fôlego para esse cara? Eu zero, né, sei lá, algum indicador aí, né, zero imposto, IPI, ICMS, porque ICMS não dá, porque é por estado. Mas zero IPI. Cara, isso tem uma baita consequência de arrecadação. E aí o problema é o seguinte, putz, e agora? Como que eu arrecado? Como que eu trago como que eu gero essa receita de novo, né, para esse cara? Se eu zerar, eu estimulo, mas por outro ângulo, eu perco ali na minha ponta. Esse estímulo ele tem que ser muito bem dosado, né, para esse cara poder tracionar. A ideia, cara, como que eu trago tração para esse cara? Só que, assim, essa tração, essa injeção de grana, esse estímulo, muitas vezes esse cara, como ele já está na M, né, ele não vai pegar essa grana para investir no negócio, ele vai pegar a grana para pagar o problema do incêndio que já está dentro da casa, né? Dá um exemplo muito por agora. Cara, teve essa comemoração do jogo do Flamengo sábado, né? Sei lá, domingo, sábado, sei lá quando é que foi essa porra aí. Bom, quebraram aquela banca no centro do Rio, ali perto do fórum, uma banca destruída da mulher. E a mãe falou assim, cara, e agora? Quem vai pagar por isso, cara? Sério. Porque assim, como que porque além dela ter que faturar, ela tem que agora pagar uma obra. Da onde que ela tira essa, entendeu? Ferrou. Não estou falando que isso aí não é imprevisto, não acontece, mas assim, tendo mais ou menos essa alusão, é isso, do momento que o cara reduz, como você falou, IPI, né? Você tem algumas outras, acaba tendo algumas outras consequências aí, um tanto quanto desastrosas nesse meio do caminho, entendeu? Isso que você comentou agora, na verdade, eu vi muito de perto, ainda em 2020, 2021, na pandemia. O governo fez diversas atuações, de certa forma, para tentar não quebrar o mercado nacional, principalmente as pequenas e médias empresas. E como ele faz isso? Como você comentou, né? Ele dá linha de crédito a taxa de juros muito baixa, praticamente a fundo perdido, né? Quando você vai olhar a grosso modo, assim, você paga zero de juros num empréstimo gigante, né? Então você acaba tendo essa pluralização de dinheiro fácil, eu diria. E o que muita gente fez, né, que estava elegível a pegar esse dinheiro, era pegar o dinheiro para... Foram 3 situações que eu vi de perto, tá? Pagar dívida, que já estavam sendo por conta da própria pandemia, né? Então aconteceu. Era um dos viés, inclusive, do recurso, era realmente tirar o cara do vermelho para o cara não fechar. Então, pagar funcionário, etc. Fluxo de caixa, por aí vai. Teve a galera que realmente utilizou, né, para tentar manter o mínimo possível de operação com fluxo de caixa, investimento em marketing, de repente fazer, né, uma pivotagem do próprio processo de venda dele, sair do físico, ir para o digital, montar uma loja online. Teve essa galera, mas eu diria que 70% pegou o recurso e comprou um carro, injetou então, da onde a gente vê o problema do nosso modelo mental. Esse é que é dois grandes pontos. A gente não tem uma mentalidade
é empresário, é empresarial, vamos botar assim, em vias de regra geral, tá, gente? Né? Por isso que eu brinco assim, cara, eu brinco, mas enfim, acaba que a maioria das pessoas que eu bato um papo endossa. Bom, você é empresário, no Brasil, você já é guerreiro, velho. Você já tá no nível, pô, tipo Jiraiya da parada, ninja, porque o Brasil é feito para o cara não empreender. O modelo, ele é totalmente contra empreendedor. Ele é contra você ganhar dinheiro. Ele te joga contra, assim, cara. É só você pensar na parte tributária do negócio. A minha empresa, só para eu estar no lucro presumido, na média, eu já sou, né, ceifado aí de 15%, na média. Assim, eu já entrego para o cara, toma assim, ó, toma aí, governo, meu maior sócio investido, meu maior sócio, só que nem botou dinheiro, né? O sócio que só retira dinheiro, sócio oculto, né? Ele só retira o dinheiro e eu nem retiro depois de ter pago, não, né? Porque aquele cara assim, não, vou retirar depois de você pagou. Não, vou retirar no bruto, meu velhão. Faturou? Uau! Me dá isso para cá, entendeu? Então, assim, é o que você falou, a maioria dos caras pegaram a grana para comprar moto, carro, casa, sei lá, qualquer outra coisa do que olhar para o business, né? Então, é difícil, bem complexa essa situação. Já falamos sobre isso aí, né, André, numa outra disciplina sua. Desculpa. Nada? E essa questão do cachorro correr atrás do rabo, né? Perfeito. Porque quando você, por exemplo, tem um ambiente onde os impostos são extremamente exploradores, né, e sufocantes para as pequenas, principalmente para os pequenos, né, e para os microempresários, o que acontece é que você tem um aumento gradativo do caixa 2, né, que é o cara sonegar, principalmente com o vivo. E aí o cara, por quê? Porque se o cara não sonegar, ele não vive, né, ele não consegue sobreviver. Não, é uma bizarrice a gente falar isso, mas, cara... É verdade. Mas é porque assim... Na empresa do meu pai para pequenos e microempresários. Então, assim, a galera que faturava até 5 milhões de reais, por aí. E essa galera, eles têm um enorme caixa 2 para conseguir sobreviver no final do ano. E o cara fatura muita grana. Mas como ele está num segmento que não é serviço, onde a margem é muito alta, né? Se você está num segmento de produto, onde a margem é muito baixinha, esse cara, se ele literalmente colocar tudo que ele tem, que ele recebeu, né, dentro do faturamento dele, ele vai trabalhar. Né? E aí ele precisa tirar o caixa 2, ou seja, fingir que não entrou alguma coisa. Então, é uma tosqueira que a gente está chegando nesse ponto de discussão, mas assim, é ridículo a gente falar isso numa aula, né, mas é uma verdade. Infelizmente, é verdade. É a verdade na prática. Verdade. A verdade nua e crua, né? Nua e crua, exatamente. Quanto mais a galera sonega, mais imposto aumenta. E quanto mais o imposto aumenta, mais a galera sonega. Então é isso, cara, é a corrida dos jatos. É isso, é uma corrida dos jatos. Você não para. O sistema é feito para alimentar o próprio sistema, é isso mesmo. Não tem outra saída, né? Enfim. Bom, continuando aqui, galera, mas vamos trocando, Rafão, curti aí, vamos trocando. Tem muita coisa bacana para a gente falar aqui. Bom, franchise, eu vou falar de uma maneira geral, né? Modelo de negócio, né? Como eu falei, né? Tem o modelo franquia, o modelo, cara, que eu acho bem legal, da maneira que às vezes pode ser feito, ele é bem formatado, cara, pô, fica, cara, suave na nave, cara, muito legal. Então, franquia é o quê? Franchise, né? Uma franquia em livre tradução é um tipo de licença, é importante, licença que concede a um franqueado, né, o franqueador é um franqueado, acesso ao conhecimento, processo, negócio das marcas registradas de um franqueador. Então, na verdade, você está licenciando ali a tua forma de trabalhar, né, o teu negócio, a tua logo, o teu emblema, né, a tua cara, né, sua veia ali, né? Então, isso permite que o interessado venda um produto, um serviço, dependendo, né, sob o nome comercial da marca já estabelecida. Em troca da aquisição de um franchise, o franqueado geralmente paga ao franqueador, né, uma taxa, né, geralmente tem essa taxa inicial, que é, bom, vou comercializar, beleza? Manda essa taxa para cá. Esse valor é acordado, né, o cara vai falar assim, não, paga menos, paga mais, né, ambas as partes, e depois o cara tem
as taxas anuais de licenciamento da marca, além dos royalties, né? Só cuidado, né, para quando a gente começar a falar de franquia, na hora que a gente começar a gerar essa conta, ver que essa conta, às vezes, ela não fecha muito, né? Fala assim, caraca, meu irmão, tem que, pô, ver com o inferno isso, que eu tenho que produzir para caceta. E aí vocês vão ver que tem várias nuances lá na frente, falando, né, de problemas de franqueado, franqueador, né? Várias nuancezinhas que a gente vai entrar num debate bem legal aqui, né? Ver como que a marca ela vira ou não vira, tá? Mas em linha geral, o franchise é isso. É um aluguel, tá? É um aluguel mesmo, tá? Tem tempo desse aluguel, né? Você pode franquear por deveria ser assim, né? A maioria das vezes você aluga a marca por um determinado tempo, tá? E você vai alugar, vai pagar aquela marca, vai pagar aquele processo naquele processo e beleza, né? Vai gerar recurso, vai entregar para um royalty para um cara e vai, né? O ponto crucial, galera, sempre que vocês tratarem com franquia ou em algum momento da vida vocês pensarem em franquear ou adquirir uma franquia, seja a maneira que for, vocês estão comprando um negócio. Vocês que fizerem isso, né? Comprando ou franqueando, não importa, né? O cara que está comprando o negócio, né? O franqueado, né? Ele é um empresário. Ele não está comprando um braço, ele não está abrindo mais um negócio, ele não está abrindo nada contra o Manuel da Padaria, né? É uma empresa. É uma empresa que tem processo, é uma empresa que vai exigir um bico no balcão, até você entender o negócio, vai exigir. Ninguém entrega nada de graça. Lembra sempre? Também não é que tem sempre que tem uma pegadinha, né? Mas assim, tem que ter trabalho. Tem que ter trabalho desse outro lado, né? E a maioria dos que eu vejo comprei uma franquia, não, agora eu estou tranquilo, vou botar o boi na sombra, tá de boa, pô, a marca já está lá, já está vendendo por si só, né? E é mais ou menos por aí. Não é assim. Não é assim mesmo. Posso afirmar categoricamente. Não é assim, tá? Bom, franquia, né? Uma franquia funciona, então, como uma joint venture entre o franqueador e um franqueado interessado nessa parceria. O franqueador é o dono do negócio, né? Original, tá? E o franqueado, né? O cara que compra esse direito de vender bens e serviços que o franqueador, né? Oferece sob o modelo de negócio já estabelecido. Então, é assim, ó, você quer, é um box, né? Imagina que é bem um box, ó. Esse é um modelo fechadinho, pá, e você tem algumas... apesar de ser fechadinho, você tem algum quê ali de flexibilidade, mas dentro de um box, né? Dentro de uma caixa. Você não pode pegar uma franquia do Outback e falar assim, não, agora eu vou botar, sei lá, copo de plástico, né? E vou trabalhar com, sei lá, vou trabalhar com a mesa de marfim, por exemplo. Deve ter a mesa lá de madeira, o chopp tem que estar numa refrigeração assim, assada, a cozinha montada de uma certa forma, né? O ambiente, né? Dos Outbacks segue o mesmo modelo, né? Então, você vê que pode estar um Outback aqui no Rio Grande do Sul ou no Nordeste, segue a mesma situação, né? A mesma estrutura, né? Tá? Então, vamos lá. Diferente, às vezes, de uma filial, né? Você encontra bem essa diferença, né? De filial para franquia, tá? Então, o franqueado recebe a permissão para usar a marca e as marcas de identificação, as marcas registradas, né? Do franqueador sob as diretrizes. No estilo de franquia, estará vinculado a um contrato de parceria com a marca original por um período definido, que pode ou não ser renovado, tá? Salvo algumas exceções. Então, quando a marca tem o desejo de aumentar a sua participação de mercado ou alcance geográfico com custo mais baixo, franqueador, né, pode franquear os produtos ou serviços. Então, é uma das formas do cara aumentar, né, a ideia, né, de espaço geográfico, de faturamento, tá? Mas vocês vão ver que também nem tudo é fácil quanto se parece ser, tá? Não é simplesmente, compra uma franquia minha, o cara, putz, mal tem o meu processo de contratação, né? A contratação é quem? Pela franquia, pelo franqueador? Quem arca com esse custo? É o franqueador. Estou dando um micro exemplo, tá? Franqueador, é a franquia? Não, sempre é contratado por aqui, mas, pô, peraí, se é a franquia no Nordeste, eu contrato, mas, pô, de repente eu não tenho expertise, eu não tenho conhecimento, né, da galera do Nordeste, né? E aí, como fica? O contrato alguém no Nordeste? Beleza, mas aí é o custo do cara contratar lá, é do franqueador contratar esse custo, mas ele tem repasse? Não tem, então, tem uma série de nuances aí, né, para o cara colocar em xeque, né? Vale a pena ou não vale a pena, tá? Bom, regulamentações, contratos de franquia geralmente são bastante complexos, né? E inclui
mais ou menos 3 categorias, tá? Em grosso modo, tem 3 categorias. Interessado deve comprar os direitos, né, controlados. O franqueador geralmente recebe um pagamento para fornecer os equipamentos, serviços, né, e de consultoria empresarial. Então, o cara está comprando, ele vai receber um pagamento para ele entregar isso para esse cara, né? Todo o maquinário, tudo direitinho lá, que for o caso. E o franqueador receberá os royalties contínuos, né? Que é tipo como se fosse o pedágio, né? Passou, deixou lá, tá? Ou até mesmo um percentual das vendas da operação. Geralmente, galera, isso rola, né, sobre o bruto. Concordam comigo ou não? Ou se não, André, não sei, não tem problema. O que vocês acham? Então, vamos lá. Geralmente, esse faturamento, quando ele pega o royalties, ele roda sobre o bruto. Aqui na Triva, a gente estava estudando numa época, se a gente franquear, a gente queria cobrar pelo líquido, ou seja, a gente ia quebrar uma regra quase de mercado. Qual é o risco disso acontecer, né? Eu vou pegar o que esse cara realmente abater depois dos impostos, pagar todo mundo, e eu vou ser o parceiro desse cara. É como se eu fosse mais uma equipe do cara, né? Que custa, sei lá, X mil reais. Só que qual é a vantagem em termos de parceria? Eu vou cobrar uma taxa maior para poder equilibrar essa conta, né? E esse cara vai me ver como realmente um parceiro, não como um mordedor, como um chupa-cabra, né? Cara, olha só, se você faturando ou não, meu irmão, é 5% do teu bruto e ponto final. Mas eu tô apertado. Sou sócio, amigo. Me dá 5% aqui, cara, você comprou isso. Se vira, você que tem que vender, cara. Não posso vender por você. Senão, não faz o menor sentido, né? A gente estava estudando, né, como que a gente pode realmente se tornar parceiros do franqueador, né? Então, até para o cara se sentir confortável. No início, como a gente não sabe a performance do cara, naturalmente é normal do cara cobrar sobre o bruto, né? Faturamento bruto, pelo menos é o que a maioria das pessoas que eu falo que tem franquia acontece isso. A gente estava pensando num modelo um pouco diferente, tá? Então, o contrato de uma franquia é temporário e bastante semelhante ao aluguel de um negócio, né? Por si só, não se torna propriedade do franqueado e a depender do contrato, por exemplo, acordos de franquias podem durar 5 ou 30 anos. Aí depende, né? Penalidades graves para o franqueado caso ele viole ou decida rescindir o contrato antes do tempo. Porque, vamos lá, o que acaba acontecendo isso? O cara franquia, adquire todo o conhecimento, entende ali a mecânica, encerra e monta o dele igualzinho. Igualzinho. E ainda tira as pessoas lá de dentro. Então, para que isso não aconteça, para que ele não canibalize o produto, né? Assim, não, cara, se você sair agora, tu vai pagar, sei lá, uma multa 10 vezes o valor que custa a franquia hoje, o valuation da matriz. Por exemplo, exame vai ficar assim, caraca, ferrou, não consigo sair. Por isso é que o processo de entrada, em geral, ele tem que ser muito cuidadoso. Até porque é um cara que vai falar da sua marca. Se esse cara fizer besteira, esse cara está falando indiretamente de você, né? E aí, pessoal, a gente encerra módulo 1, partimos para os papéis e responsabilidades do módulo 2, né? Como a gente havia falado aqui, tá? Até aí, ok? Todo mundo de boa com essa parte introdutória de franquias, né? Dos números, tudo ok? Adilson, beleza, João? Tudo tranquilo, Fala eu só rápido. queria te fazer uma pergunta. Manda ver. O que você, assim, eu fazendo uma análise 5 horas do que você está falando, eu diria que o modelo que você iria propor ao seu franqueado, ele aumenta o seu risco de forma significativa. Sim, Principalmente no início do negócio, né? Principalmente no início do sim. negócio. Então, por que você não foi para frente com isso? Então, a gente não foi primeiro pelo nosso modelo, né? A gente entende que nós não estamos maduros o suficiente para isso acontecer. O segundo passo é testar o modelo no bruto para ver como que é a reação desse cara,
E aí sim, se ele merecer, vou botar essa palavra merecer entre aspas, tá? Se ele fizer por onde, né? Se ele se mostrar realmente um parceiro de negócios, aí sim a gente pode ter uma cláusula que altera. Porque senão, cara, isso que você falou é perfeito. A chance desse negócio dar ruim para o nosso lado é altíssima. Altíssima. Porque se esse cara não faturar, cara, é derrocada, é minha derrocada. Acabou. Primeiro que já não dá para cobrar os mesmos percentuais, né? Só para a gente imaginar, pô, se uma empresa fatura 100 mil reais, eu pego 5% do bruto, eu pego 5 mil reais para mim. Show, até ali morreu Neves, cara, beleza, esse cara vai ficar com a diferença, vai pagar os custos dele. Se eu pego do líquido, eu não vou pegar de 100, eu vou pegar mais lá, 50 mil, né? E eu vou pegar 2.500. Então, assim, se eu pegar o mesmo percentual, né? Então, tem que, no mínimo, fazer 10%, né, do meu líquido de 50 mil, para poder fazer igual a 2,5% de um percentual no bruto, né? Qual é a vantagem? Matematicamente eu pego igual, mas qual é a vantagem? Eu passo a ser um parceiro desse cara, tributariamente falando. É melhor para esse cara, é menos um cara para morder a pele dele lá já tem o governo, né? É menos um cara para morder a pele dele lá. Porém, esse cara tem que performar, tem que se mostrar com alta performance para ele meio que ganhar essa premiação, entendeu? Não vejo isso funcionando por diversos fatores, tá, André? Pois é, então, por isso que a gente Principalmente, estava. A gente ficou muito receoso assim de. tá, do meu comentário. Principalmente porque quando você fala de faturamento bruto, faturamento líquido, tem uma série de variáveis que você não controla, principalmente imposto, né? Então, assim, os impostos Então, mas mudam. vamos pensar. Mas mesmo de imposto, vamos pensar aqui junto. Eu já tenho os impostos, eu já sei quanto que o cara vai estar ali. Na pior das hipóteses, esse cara vai estar na pior das hipóteses, o cara vai estar ali no lucro presumido. Então, no pior cenário, ele vai fechar ali com 22%, 22 e pouco por cento, teto. Eu posso calculando por aí. Mas eu concordo com você que é bem complexo, tá? É assim, é bem complexo, não é uma coisa trivial. Pensando, por exemplo, eu vou usar como exemplo a comida, tá? Aonde Ah, você tem dois modelos, né, de franquia de comida. O primeiro, tipo McDonald's, onde o McDonald's produz e entrega, tá? E aí, na verdade, o franqueado dele basicamente presta um serviço de venda, e aí esse uhum, serviço ele tem uma margem muito boa e impostos muito baixos, porque ele uhum. não compra, né, efetivamente a comida, né? Ele apenas vende a comida. E o outro modelo é o modelo aonde o cara produz, né, a própria comida, em aspas, e vende. Então, ele tem que pagar imposto em cima do que ele compra de insumo básico para produzir, né? É, E isso, é, a margem passa a ser uma margem de produto, não mais de serviço. Qual é a diferença? exato. Tá? A diferença vai ser de quase 100% de um para o outro em relação ao imposto. Então, até isso muda dependendo do teu modelo de Sim, franquia. sim, sim. No caso da Triva, ele é um serviço, né? Por isso que a gente imaginou sobre esse ângulo, né? Hoje a minha tributação é uma nota de serviço, eu tô no presumido, então eu tô com 15%, mas se esse cara vende a 6%, geralmente nota de serviço é 6%, geralmente, né? Nesse caso específico da minha empresa, que é entre aspas, um shopping, estou prestando um serviço, eu vou emitir uma nota ali, é mais fácil. Mas eu concordo contigo que se a gente vai para o produto, realmente o buraco é um pouco mais embaixo, para não falar muito mais embaixo, né? Você tem muitos fatores, né? De importação, de dolarização, né? De câmbio, né? É um fator, né, que pesa, fator econômico. Concordo exatamente contigo, cara. Concordo mesmo. Fechou? Foi? Beleza, era Beleza? só isso. Só um Mas comentário. você está certo, a leitura foi muito boa, a leitura é essa mesmo, está correta, a leitura de mercado é isso mesmo, tá? Bom, avançamos então, galera, para os papéis e responsabilidades, né? Então agora vocês vão ver como é que a gente dividiu essa brincadeira. Então vamos lá. A gente está falando papel e responsabilidade, qual é a ideia?
é que, ao se criar, né, uma marca, né, que se consolida no mercado, a franqueadora oferece, obviamente, franqueado uma estrutura, completa o negócio. Então, desde o reconhecimento da marca, ao modelo de negócios notório e positivamente testado, então, um modelo que funciona, parceria com outros empreendedores, trabalho em rede com padrão, principalmente essa palavra que é muito importante, padronização, né, de consumo reconhecido em cada ponto do país, tá? Então, quando a gente está falando de franquia, a gente está falando de padrão, de modelo, né, de ganho em escala, tá? E aí, fornecendo todo um suporte para o franqueado. Essa é a ideia, tá? Na teoria, deveria funcionar assim, a gente sabe que na prática real, não. Não, isso é sonho, né? Se assim fosse, estava todo mundo muito feliz com a franquia e, cara, um amigo meu aqui, né, que é um ex-cliente meu do banco, comprou uma franquia, a primeira franquia na parte, acho que de primeira dele, né? Uma franquia que estava em São Paulo e queria vir para cá, na parte de estética, alguma coisa assim. 400 mil, o cara pagou 350, 400 mil, né? No terceiro mês, o cara já queria devolver. Só para ter uma ideia. Terceiro mês, o cara fala assim, cara, já não dá. Chega. Então, você vê que não é tão como as pessoas falam, tá? Mas, enfim. Então, todo um suporte à franqueadora aderir à sua marca e ter sucesso em seus sonhos de empreender. A franqueadora entrega as regras, produtos, serviços já formatado, que acaba por facilitar o caminho do franqueado quando iniciar o negócio. Então, no fundo, galera, seria o quê? Quero ter um negócio. Show. Cara, eu conheço esse mercado? Não. Eu acho até legal, algumas pessoas testam. Cara, eu vou abrir aqui uma franquia, vou testar, e você vê o contrato, né? Obviamente, né? Cara, vou testar esse modelo aqui por 2, 3 anos. Qual o pior cenário? Se eu fosse abrir algo por fora, provavelmente, eu poderia até ter um custo menor, eu não deixaria nada para ninguém, mas também eu navegaria numa praia que ninguém me conhece, né? E dependendo dessa praia, vai ser muito mais complexo brigar com gente grande, a não ser que você tenha um produto muito diferente, fala assim, cara, tudo bem. Muita gente fala assim, pô, você não quer ser um Mercado Livre? Eu falei, claro que não quero, não tenho a menor pretensão de ser nada desse, nada. Pelo simples fato de não combinar com os meus valores de vida. Hoje, não combina com os meus valores de vida, hoje eu não tenho menor interesse em ser uma empresa de bilhão, sei lá, milhão comprada, ser um unicórnio. Não, cara, não. Mas você pensa pequeno. Bom, aí é cada um, né? Mas não tem pretensão. Eu prefiro ser uma empresa até menor, com muito mais saúde de caixa, com muito mais visão, né, daquele cara da ponta, né, tá ali olhando o negócio, do que ser eu, André, hoje, né? Posso ser que daqui a alguns anos eu mude de divisão, mas hoje não tem a menor pretensão, tá? Então, mas existem responsabilidades dos franqueados dos franqueadores em uma franquia. Então, qual é a grande sacada? É o cara formatar certinho as regras dos produtos já formatados e ele facilitar a entrada desse cara que quer empreender. Então, a franquia ela pode ser um step muito legal para quem quer empreender, né, no mercado que gosta, idealiza, mas que não tem tanta profundidade. Aí o cara vai usar a franquia podendo até ser como um trampolim. O cara conhece o mercado e faz assim, bom, aquela marca que eu tinha idealizado, ou o cara vê até um nicho, né? Pode até acontecer isso, né? O cara vê um buraco, né, no mercado e fala assim, caraca, pô, por que esses caras não pegam isso aqui, né? Então pode ser um gatilho para o cara abrir um outro negócio mais à frente, tá? Bom, a lei que regula o setor procura ser bastante clara, né? Primeiro ponto, né? Para ambos os lados. Então, até o José, né, Fugisse, né, que é o CEO do grupo Goakira, tá? Um grupo bem... Depois você dá uma googada, é bem legal, cara. Grupo famoso, inclusive, nessa área de franquia. Então, a lei da franquia é muito simplificada, não tem milhares de regulações. Existem termos que são bem abrangentes, tá? Sendo bem abrangente, tem brecha, né? Então, assim, ainda é uma coisa muito incipiente, mas já tem um quê de regulação, tá? A
regulação do mercado de franquia e das obrigações da franqueadora ou do franqueador começam desde o início. Então, lê do engano daquele cara que comprou, não, agora não, cara, você já, desde o início já tem a regulação desse negócio. E aí ele até comenta, o exemplo é o fato de você ter que ter uma circular de oferta de franquia e esse princípio da parceria. Então, não é simplesmente... não, vou fazer, tá. Então, tem que ter uma circular e dentro da circular a oferta da franquia. O franqueador tem por obrigação deixar claro quais são as condições do modelo e qual o território que pode e o que não pode fazer, né? O que pode acontecer ali, né? O que ele permite ou não permite. Ele quem define exclusivamente, né, qual é o suporte que ele vai dar e se vai dar algum suporte. Por lei, não está escrito que o franqueador é obrigado a prestar suporte nenhum. Então, olha que interessante como é que ainda o modelo é muito incipiente. Eu posso simplesmente falar, pô, Rafael, a franquia da Trigo custa, sei lá, R$100 mil e vai. Aí o suporte? Não tem. Caraca, como você não dá suporte? Não tem suporte. Eu não sou obrigado a te dar suporte. Então, muito cuidado, galera, se vocês vierem, né, a comprar alguma franquia, cara, leia cada um dos itens. Leia com calma, botem numa junta, num grupo de advogados, de conhecimento, porque, assim, isso pode virar um inferno. Provavelmente esse colega meu, né, o Celção, ele, cara, não leu com cuidado. Ou se leu, não achou que fosse dar ruim tão rapidamente assim, né? A ideia, tá? Então, não quer dizer que lá não tenha suporte, quer dizer que tá rolando algum estresse, algum atrito que não virou. O cara não conseguiu virar. Deu 3 meses e o cara quer dar bye-bye lá para o franqueado, né? Franqueador, perdão. Então, ó, tudo que você coloca nessa circular serão traduzidos em cláusulas de contrato que se tornam obrigações. Ó, por um modelo testado no mercado, as mesmas responsabilidades dos franqueadores e uma franquia incluem por lei que elas determinem tudo que oferecem. Então, tem que botar tudo, desde oferecer até a vírgula da frase até a frase como um todo, né? Brincando assim, seria isso, tá? Oferecem ao franqueado na circular de oferta, descrevendo todas as regras, particularidades do negócio, direitos e deveres de cada franqueado e também da franqueadora, tá? Então, essas cláusulas têm que estar muito bem acertadas, muito bem endossadas, muito bem embasadas, porque a chance de dar ruído é altíssima, altíssima, tá? A responsabilidade dos franqueadores em uma franquia são bastante focadas em informações aos empreendedores que aderem ao seu modelo de negócio e tocam a informação com parte constante. O mercado de franchise no Brasil é muito adaptável a cada negócio, tá vendo? Ó, modelo de negócio que o franqueado não precisa dar muito suporte, como, por exemplo, o home based. Nesse caso, o acompanhamento se torna mais simples, sem visitas a uma unidade física, ou seja, está baseado em casa, né? No caso de negócios que constituem como lojas físicas, temos padrão, projeto arquitetônico, né? A unidade que seja... Esse é o mais tradicional. Então, já tem alguns, cara, que é o cara seguinte, você quer franquear? Quero. Vou franquear a logo, o modelo de negócio, cara, você toca em casa. Você não precisa estar aqui, né? Você pode tocar da sua casa, digamos assim, né? O acompanhamento se torna mais simples, né? Você não tem tanta força, tá? Não precisa gastar tanta energia. Outro ponto que a gente tem que tomar cuidado, né, é no relacionamento da parceria, franqueado forma a base do sistema. Então, é sumariamente importante, antes da galera comprar a franquia, vender, modelar a empresa para uma franquia, que relacionamento eu quero ter? Que tipo de pessoas eu quero ter como franqueados aqui dentro, né? Quem são as pessoas que eu gostaria que levassem realmente a minha marca, que tem correlação com a minha marca, né? Que tem o viés da minha marca, né? Que pessoas são essas? Para que eu possa realmente entregar algo e que essas pessoas comprem realmente algo que agregue valor e não simplesmente, estou comprando um McDonald's porque estou comprando, né? Parece besteira o que eu estou falando, mas já vi, né, alguns casos de... Parece que no McDonald's falir, tá? A franquia do cara, o cara quebrar, né?
esperar. Não vingou o ponto, não rodou, né? Fala-se muito que franquia física, né? Se eu vier fazer alguma delas, né, vai ser online, né? Mas a física ela tem muita correlação com o ponto, né? Com o local ali, né? De passagem, de entrada, de fluxo de pessoas, né? Posição de pessoas, como é que elas transitam ali, né? Em termos de bairro, por exemplo, de ruas, né? Então, é fundamental essa localização, mesmo dentro de um shopping, tá? Mesmo dentro de um shopping dá uma baita diferença. Tá? Então, o contrato de franquia tem prazo finito, lembra que eu comentei? Uma espécie de aluguel, vamos botar assim, tá? Entre aspas. Portanto, a franqueadora pode retirar da rede os franqueados indesejáveis. Todo mundo aqui deve conhecer o Balada Mix, né? Em algum momento vocês devem ter ouvido falar desse restaurante na Barra, Paraná, tá? Então, eu conheço um dos donos do Balada, né? Que é o Zé lá. Então, o que acaba acontecendo? Ele comentou uma vez que teve um Balada, né? Posso estar enganado, mas teve um Balada de Brasília, tá? E o cara estava vendendo coxinha frita, né? Coxinha frita. E aí o cara ele chegou, foi visitar, né? Visitar as unidades e tudo mais, né? E na hora que ele viu a coxinha frita, ele falou, caraca, o que é isso, cara? Ah, não podia. Ele falou, não, cara, tá doido. Não pode, tá em contrato, não pode fazer isso aqui. Ele foi e tomou o balado do cara, né? Então, a regra que ele tinha consigo era, eu tenho que ter dinheiro suficiente para comprar qualquer balada que dê problema. Então, assim, simplesmente ele tinha dinheiro, ele recomprava aquela brincadeira. Ele não esperava, não, putz, esse cara tá mal aqui, cara, pô, tem que arrumar, tem que vender, arrumar um franqueador para arrancar. Não, você mesmo fala assim, cara, isso agora é meu. Beleza, o cara tinha dinheiro em caixa, manda isso para cá. Então, assim, é muito importante, cara, exatamente esse termo, assim. A franqueadora pode tirar. Se não tiver fazendo o processo certinho, ela pode ter em cláusula essa questão de, ó, me dá isso aqui de volta, tá? Como parte do rol de responsabilidade, né, dos franqueadores, em uma franquia, a franqueadora tem a obrigação de cumprir o estabelecido em contrato, entregando aquilo que se comprometeu, tá? Até aí, ok, pessoal? Tudo de boa? Beleza? Então, vamos lá. Dever garantir o funcionamento regular. Então, até esse advogado ele fala muito isso, né? Franqueadora não garante o sucesso do negócio. Aí volta aquela frase que eu falei lá atrás. Abri uma franquia do Megamart, agora eu vou virar milionário, sou agora empresário, chego no negócio às 10 da manhã, saio do negócio às 3 da tarde, né? Pô, os números estão girando. Cara, não. A franqueadora não garante sucesso, porque cada franquia é um negócio diferente. É para ser encarado como algo diferente, é uma empresa diferente. E vai ter franquias que vão dar super certo, da mesma rede, né? Megamart que vão dar super certo, e Megamart que não vão dar certo, né? Ou McDonald's, né? Ou Outbacks, ou qualquer outra coisa dessa natureza, tá? Então, o risco em implantar a franquia é assumido integralmente pelo franqueado. Olha só, o risco de implantar a franquia é integralmente do franqueado, muito embora o fechamento de unidades igualmente impacte negativamente ambas as pessoas, né? E diretamente as detentoras da marca. E o cara começa a pensar, cara, beleza, quantas franquias você tem? Tá, quantas fecharam? Ah, eu tenho 10, fecharam 8. Caraca, e aí? O que está acontecendo? Tinha 10 franquias, 8 fecharam. Tem alguma coisa estranha no teu processo, cara. Tem alguma coisa ruim aí, alguma coisa, cara, que não está identificada, que você não está conseguindo girar, encaixar, e as pessoas estão pulando fora. Estão saindo do negócio. Estão desistindo do negócio, estão até pedindo, pô, toma aí, cara, esse negócio de volta, vou pagar a multa aqui. Toma esse negócio, cara, mas isso não, tá? Então, assim, esse risco é integralmente do franqueado, mas fechar gera um risco enorme para a marca, tá? Enorme para a marca. Posso Então, fazer uma pergunta sobre isso? manda, sempre, cara, não essa de posso, não, manda, pode interromper na hora. Curiosidade mesmo. Uh,
todas as franquias mantêm o mesmo processo, né, de análise de mercado, por exemplo, ponto de abertura, a franquia, né, no caso, ela leva essas informações, ou isso é uma obrigação do cara que vai abrir a franquia, ou seja, do franqueado? Cara, Todas esse... elas têm padrão, ou Uhum. cada uma é diferente? Como é que funciona esse negócio? Então, eu não diria todas, tá? Isso pode ter, por exemplo, lembra do contrato, né? Pode ser um acordo em comum. O franqueador, né? Pode falar o seguinte, cara, eu vou fazer estudo de mercado, mas a franquia, né? O franqueador pode falar assim, eu já entendo do mercado, é natural que esse cara já faça um estudo prévio, até como mote de venda, né? O cara fala assim, olha, Rafael, já que você quer franquear aqui, cara, pô, essa é uma ideia muito boa, pô, assim assado, na tua praia não tem ninguém fazendo o que a gente está fazendo, tem uma demanda latente, então é natural que esse estudo de mercado, né, ele parta, né, do franqueador para o franqueado, mas nada impede, exemplo, o franqueador está em São Paulo, o franqueado está aqui no Rio, né? O franqueador pode ser que ele não conheça muito bem a área de Copacabana, né? Copacabana para o cara é Copacabana Palace e Praia de Copacabana, mais nada, né? Não conhece ali, né? Não sabe dos entremeios ali do negócio. E aí ele vai abrir uma loja, seja o que for ali no meio da Nossa Senhora de Copacabana, né? E aí o cara local fala assim, caraca, putz, cara, esse cara falou que esse ponto é bonzão, estudou aqui, cara, mas não gira, eu moro aqui. Essa porra não gira, cara, não é bem assim, né? Então ele pode, dependendo do contrato, falar assim, não, peraí, deixa eu apresentar um estudo de contraprova, então, para endossar. É possível. Mas a maior parte das vezes, essa direção parte realmente do franqueador, né, para o franqueado, como um argumento até de venda, entendeu? Mas não tem uma regra. Todo mundo tem que fazer. Não tem uma regra, entendeu? É salutar que se tenha um estudo prévio de mercado, no mínimo necessário, né? Beleza, valeu. Beleza? Então, ó, leis do setor e boas práticas do mercado. Boas práticas, veja, não tem uma regra, né, definida. Boas práticas. Vamos lá. 1. Encaminhar a circular de oferta de franquia com 10 dias de antecedência para a assinatura do contrato ou pré-contrato da franquia ou pagamento de qualquer tipo de valor pelo franqueado, com exceção de hipótese de pré-qualificação, né? Ou ainda licitação movida por empresa pública quando a COF, né? COF, se não me engano, é certificado de oferta de franquia, alguma coisa assim dessa natureza, tá? Será disponibilizada no começo do procedimento da seleção, tá? Então, ou é contrato de oferta de franquia, ou certificado de oferta de franquia, alguma coisa assim dessa natureza. Tá? Então, primeira situação, cara, eu tenho que encaminhar para esse cara, ó, você quer fazer isso aqui? Então tem um pré-contrato aqui, na largada. Depois, a franqueadora tem a obrigação de cumprir o estabelecido no contrato, à risca, tá? Entregando aquilo que comprometeu. Ou seja, deverá garantir o fornecimento regular dos produtos, matéria-prima, no caso aí, como você comentou, é franquia de produto, né? É diferente de serviço, de proporcionar suporte, supervisão pactuados, tá? Quando a gente fala de serviço, no meu caso, eu acredito, né, não estudei ainda, né, ainda estou de forma bem embrionária, mas eu acredito que seja por esse ângulo um pouco mais fácil, tá? Porque se trata de um serviço, né? Deixa eu ver aqui. Isso, circular de oferta. Viu? Circular, né? Eu falei contrato, né? Não, circular. Perfeito. Valeu. Alice, que não é Alice, na realidade, né? Alice é Alice. Ah, é Alice? Pô, nunca sei quando é Alice que não é Alice, cara. Pô, tem 30 Alices na sala. Mentira. Isso, show. Eu sou o avatar do avatar. Então tá certo. É a Alice que era o Alice. Ah, viu? Tô falando, cara. Pô, tem sempre uma pegada. Cara, o óculos dela de novo. Caraca, irado. Vou fazer Muito uma bom. troca. É que esse óculos é mais confortável para ficar em casa. Agora virou, né? Agora virou FRJ. Tava muito. Então é isso, certificado. Show, obrigado. Não avatar, show.
Na terceira, algumas das responsabilidades, tá? Em uma franquia, de forma a destacar, é o know-how. Então, olha que legal. Importantíssimo, pessoal. Quando a gente falar de franqueado, inclui gestão do negócio. Cara, o cara tem que saber tocar o negócio dele. Tocar a palavra feia, né? Tem que saber gerir o negócio dele, de ponta a ponta. Saber os números do negócio dele. Os indicadores que esse cara tem que acompanhar, os principais indicadores, né? As metas. Então, veja, não é simplesmente comprei o Rei do Mate, né? Comprei uma Mr. Cat, comprei um McDonald's, um Outback da vida, né? Cara, tem que saber como que aquele mercado se posiciona, tá? As métricas, a forma de acompanhar o mercado, tá vendo que ele está abrindo o negócio, competência e como deve ser feita a prestação de serviço, tá? No caso aí, do processo, né? Vou botar lá de ponta a ponta de serviço, tá? Então, é importantíssimo que o franqueado, né, comece a pesquisar, a ter esse tipo de know-how, tá? Senão, o que acaba acontecendo? O cara compra gato por lebre. Então, ó, a responsabilidade das franqueadoras e uma franquia, de forma destacada, é o know-how do negócio para o franqueado. Mas, apesar de ser a responsabilidade dela, é importante esse cara conhecer, porque senão ele vai ser totalmente um outsider no negócio, né? E é muito complexo, porque ele vai depender literalmente de toda a força, né? Fazer o sinal da cruz todo dia para que a franqueadora seja uma mãe, um pai, né? Uma tia, um vô lá para esse cara e dê, não digo tudo de mão beijada, mas dê quase que uma doutrina para esse cara ali, né? Quase uma escola. E a maioria das vezes o cara não vai ter tempo para isso, porque o cara tem às vezes uma pancada de franquia, né? Imagina aí, voltamos ao Rei do Mate, né? Estou dando sempre esse exemplo que é o que vem à cabeça. Sei lá, tem algumas centenas, imagino eu, né? E aí acaba que esse cara não vai ter condição de dar um treinamento, né? Esse cara vai terceirizar, esse cara vai ter um modelo padrão, esse cara pode até ter algumas ideias do tipo, eu vou criar aqui um treinamento, né? Online, esse cara vai pegar o treinamento online, vai comprar o treinamento online, entendeu? Então, tem algumas... Vai comprar, vai ver o treinamento online, tem algumas ideias que o cara pode fazer para atender essa gama grande, quando o cara está bem grandão. Mas, mesmo assim, sempre vai faltar um pedacinho dessa história, tá? Bom, partindo ainda aqui para mais um item 4. Após passar essa cacetada de informação, né, esse volume grande de informação, a franqueadora deve identificar as falhas, identificar quais estão sendo as falhas no caso do franqueado esteja com problema. Então, não é uma regra, mas é comum a franqueadora que já passou por aquele problema olhar e falar assim, cara, esse cara não está fazendo isso dessa forma, por isso que esse cara não está botando esse processo dessa forma. Por isso que um filme que remete muito isso, sobre um ângulo bem interessante, é aquele Fome de Poder, né? Que é a ideia do McDonald's, quando o cara fala franquia, né? Então, o cara meio que tem uma visão ali do negócio, fala assim, cara, bom, como que eu franquio o meu negócio? Né? Como que eu abro o negócio? E aí ele falou, cara, processo, vai, manda ver, Alice. É Alice agora, né? Acho que é Alice. Sou eu mesmo. Eu queria contar um caso de franquia, antes que eu me esqueça. Eu estou aqui me mordendo para ver a oportunidade para falar. E como você começou a discutir aí na questão, né, das franquias que não dão certo por diversos motivos, a questão do processo, pela localização, e eu queria chamar a atenção para a questão dos sócios, né? Pelo lado da gestão mesmo, de verdade. Então, eu tenho um caso muito interessante, que é aquele do Valzira, daquele bolo, né? Aquela franquia de bolo da Valzira. E eu fui procurada por uma pessoa para fazer a mentoria, para avaliar a possibilidade dela criar um negócio com um sócio e tudo mais. Então, ela era uma professora, né, de ginástica, assim, sabe aquelas mulheres assim super bombadas, assim, incrivelmente maravilhosas. Eu abri uma franquia de bolo, né? Então, assim, ela não falava com o negócio dela, né? Então, assim, como que uma mulher toda malhada, toda maravilhosa, toda sensacional,
por nunca dizer o nome dele. Ela comprava, então ela ficava lá na frente lá do negócio, né? Ela sempre ia. E aí ela ficava lá toda Era meio que... Aí as mulheres chegavam lá para comprar o bolo, né? E olhavam assim para a cara dela e assim, na verdade, esse bolo não é o bolo que eu quero. É fit, é proteico. O bolo que eu quero precisa ter substâncias. Aí o pessoal perguntava para ela se ela comia bolo. Aí ela falava no balcão, não, eu não como bolo, engorda. Por isso que eu quis contar. E a coisa mais hilária da face da Terra era essa, porque ela gostava, mas ela não comia. E o sonho da vida dela era ter uma franquia da Valzira. Foi abrir uma franquia da Valzira na Laranjeiras. Aí estava lá a loja lá, e aos pouquinhos a loja foi minguando. Por que será, cara, né? Ela podia mete lá no... uma das formas da Valzira, por que a Valzira expandiu tão facilmente, né? Primeiro que teve ali uma mentoria muito forte, né? Até com os filhos dela, né? E aí jogou até para, se não me engano, jogou até para a Flórida, né? E aí o que os caras fizeram? Uma forma de botar botar assim os ingredientes, né? Empacotar literalmente os ingredientes num sachê, né? E aí fica muito mais fácil, cara, manipular, né? Ter as proporções certinhas ali, né? Então, botou o sachê, mete um whey de baunilha junto ali, faz um lesco-lesco ali, cara, e pronto, vira um bolo proteico do negócio, né? Inclusive, ó, poderia até ser um spin-off da Valzira, né? Vó Maromba, né? Ó, já eu criando um negócio aí, né? Aí, viu? Vó Maromba da parada. Eu falava com ela assim, poxa, mas você acha mesmo que você está combinando com o teu negócio? Porque é a mesma coisa você vai para um nutricionista, o cara é mega blast gigante, né? Então, é o que eu falei assim, acaba que as pessoas elas abrem sem o propósito, elas não entendem, né? Essa combinação que você falou muito claramente, então não combina. Cara, não combina, assim. Estava querendo vender. Aí eu discutia com ela sobre isso, falei assim, aí o ponto, não, o ponto tem uma pesquisa de mercado que eles apresentaram sobre estudo de estudo de localização, né? Maravilhoso estudo, mostrando quantas pessoas, como é que é o estudo? Eles fazem um dimensionamento de quantidade de pessoas que passam na rua. Então, assim, tem número de carros que passam, se tem estacionamento perto, se não tem estacionamento perto, porque no parque, no business, né, tem esse conceito aí dentro do mercado. Se tinha, por exemplo, qualquer coisa que fosse atrativo, que conjugasse com aquele negócio, tipo assim, eu vou comprar bolo, mas do lado tem um lugar que vende restaurante, então ele compra restaurante. Compra o bolo e compra logo o refrigerante. Ou então, bolo e do lado tem uma lojinha que vende a vela para o bolo, para cantar o parabéns para o bolo. Entendeu? Tem esse que eles pensam, né, que vale a pena também o lugar, né? Enfim, se tem escola de criança perto, porque criança gosta de bolo, vai comprar o bolo naquele lugar. Então, tem um estudo de localização mágico que diz assim, este é o ponto aqui, você vai vender muito. Agora, esquecendo do detalhe que botaram uma pessoa bombada para ser gestora. Cara, nessa hora eu falo assim, você não aceita como franquear, porque eu tenho dinheiro. Não é questão de dinheiro, não. É questão de estética. Você não vai falar com a marca daqui. Cara, Você é boa demais, né? Então, assim, eu estava me segurando para contar essa história aqui para você. Parece que não, mas é muita verdade, porque se o cara tem um umbigo no balcão, né, eu acredito que tem que ter. Era o que eu fazia. Tá certo, mas na hora que o cara olha e aí a pessoa ainda manda, não, e bolo engorda, não compra não, caraca. Aí se eu fosse assado, não, peraí, cara. Acontece. Acontece nas melhores e piores famílias, mas acontece. Case emblemático, tá aí. Eu falava para ela, mas você mais um isso para o cliente que bolo engorda. Aí ela, mais um para o meu arsenal. Enfim. Se eu comia, eu fui franca. Eu mesma não como, mas eu acho uma delícia. Gente, era isso.
ter um Meio pouco de... loucura, ó. Eu acho bonzão, mas eu não como. Mas, ó, o negócio é daqui, ó. Eu só queria trazer um pouco de confete nesse bolo aí. Não, mas é. Bom, vamos lá, então, ó. Situações que o franqueado tem um perfil comercial, mais que a gente está falando, comercial incrível, mas não sabe gerenciar pessoas, a franqueada tem que potencializar, enfim. Aí até o Fagucci, né, da Goakira, né, fala, ó, cara, quando pensamos em franquias, estamos lidando com uma rede, né, um negócio feito por várias pessoas, perfis diversos. Por isso é fundamental acompanhar esse franqueado para que seja possível identificar as dificuldades. Então, cara, é ombro a ombro, tem que estar ali colado com o cara, tem que estar ali vendo item a item de como que a gente vai, como que essa pessoa está passando algum perrengue, como que a gente vai solucionar isso para ela, tá? E por último, né, lei... Por último? Deixa eu ver. Não, tem mais um. Lei da... Penúltimo, né? Por lei, a franqueadora precisa determinar tudo que ela oferece. A gente já falou na circular de oferta, escrevendo todas as regras, tá? Tudo que você colocar nessa circular serão traduzidos em cláusula de contrato. E, por último, agora sim, a franqueadora deve ser honesta e se basear em dados reais, olha o que ele está falando. No momento de demonstrar a rentabilidade do negócio aos candidatos a franqueados. Ademais, tem alguns pilares que devem ser observados pelas franqueadas, tais como a defesa da marca, abastecimento eficiente, a respeito de cláusulas exclusivas e de preferência, entre outros, né? E aí, galera, a gente entra no módulo 3, tá? Vamos ver como é que está o nosso tempo. 9:07. Alice, deixa eu te perguntar aqui. O João está aí, beleza, Rafa está aí. Deixa eu perguntar. 9:07, a gente avança esse módulo é um pouquinho mais longo. Cara, por mim, tempo, a gente avança nesse módulo ou quer matar esse módulo numa aula inteira e avançar nos demais? Só para a gente não quebrar o ritmo, porque eu acho que se a gente for avançar, acho que a gente vai estourar um pouco mais o prazo. O que você gostaria? O que a galera quer? Eu acho que você pergunta para o público aí o que eles querem. Joãozão... Importante saber que tem aí uma dívida de trabalho aí que vocês têm que cumprir, que já está acumulando o anterior. Então, gente, pensem bem aí para vocês poderem conseguir, ainda na sala de aula, né, fazer perguntas para o professor, tirar dúvidas e tudo mais. Bom, por mim... É só para uma questão de didática mental, né? Para não quebrar a sequência. Não tem problema. Seria até, são 21h08, seriam até 21h30 e nós não tivemos intervalo, né? Então, a gente seguiu... Exato. Então, eu só estou... Isso. Para tirar o intervalo. Sigo ou não sigo, galera? O que vocês preferem? Não estou escutando. Segue. Professor, por mim pode fazer na próxima semana, que aí faz num fluxo só. Aí na próxima a gente pega o módulo 3 e 4. Deixa eu só voltar aqui na escala bem rapidinho aqui, ó. Seguindo essa ótica, né? Na próxima semana 3 e 4, e aí na última aula 5 e 6. A gente fecha assim. Rafa, ok? Alô? Por mim, beleza, professor. Beleza? Débora, desculpa, perdão, querida, eu não acabou que minha tela omitiu o seu nome do Adilson também, perdão, tá? Peço desculpas aí de não ter... Imagina, que isso. Você aqui, a minha tela estava menorzinha. Então, a gente pode seguir assim, pessoal. Na próxima aula, então, na terça, matamos 3 e o 4, e aí fechamos 5 e 6. Então, hoje a gente matou 1, 2 e 3, né? Todo mundo curtiu? Vocês querem que eu mude algo? Vocês querem que eu traga algum exemplo, alguma coisa diferente, uma dinâmica diferente, uma ideia diferente para vocês? Me fluiu aqui, professor. Oi? Perdão? Por mim fluiu aqui, acho que está tranquilo. Assim. Foi? Beleza, então. Então, ó, vou interromper aqui, tá, o compartilhamento, vou estopar aqui a gravação, pausar a gravação.